Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já se perguntou que se Deus é bom e onipotente, por que tanto mal e sofrimento existe no mundo? E essa pode ser uma das perguntas mais profundas da história humana. A fórmula clássica dessa pergunta é a seguinte: se Deus é onipotente, ele poderia eliminar o mal. Se Deus é onisciente, ele saberia como eliminar o mal. E se Deus é bondoso, ele desejaria eliminar o mal. Porém, o mal existe. Então, como conciliar isso? E podemos ver essa questão na Bíblia, seja em Jó, nos Salmos de Davi e, por final, na cruz. Mas então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a liberdade humana e o mal moral. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como é dito em Gênesis 1:27, dotado de inteligência e vontade livre. O verdadeiro amor só pode existir onde há liberdade. Sem liberdade, seríamos como robôs, incapazes de amar a Deus ou ao próximo de forma verdadeira. No entanto, essa liberdade carrega consigo a possibilidade de escolher o mal. O cristianismo nos ensina o seguinte: os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por meio de uma escolha livre e do amor preferencial. Por isso, eles podem desviar-se de fato e pecaram. E foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave que o mal físico. Portanto, muito do sofrimento do nosso mundo é consequência direta das escolhas livres e más dos homens, sejam elas guerras, injustiças, crimes e corrupção. Deus respeita a nossa liberdade, mesmo quando a usamos para ferir a nós mesmos e aos outros. Mas, e quanto aos sofrimentos que parecem não depender das ações humanas, doenças, desastres naturais e a morte de uma criança inocente? Aqui entramos no mistério do mal físico. O sofrimento físico, embora não seja fruto direto do pecado pessoal, ele está mais relacionado ao pecado original. Com o pecado de Adão e Eva, a harmonia original da criação foi rompida, como mostrado em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Paulo explica isso em Romanos capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda a criação geme e sofre as dores do parto até o dia presente. No entanto, Deus permite que até mesmo esses sofrimentos tenham um sentido redentor. João Paulo II, em sua carta apostólica, diz o seguinte: no plano divino da salvação, o sofrimento é um meio através do qual Deus convida o homem a unir-se ao sacrifício redentor de Cristo. Mas a resposta definitiva ao problema do sofrimento não é uma explicação filosófica ou teológica, mas sim uma pessoa, Jesus Cristo crucificado. Deus não permaneceu distante contemplando o nosso sofrimento do alto de sua eternidade. Não, ele desceu e se fez homem, e sofreu conosco, por nós e em nosso lugar, na cruz. O próprio Deus assumiu o maior sofrimento para redimir a humanidade, como é dito em Isaías 53, versículo 4. Ele tomou para si nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. A cruz revela que o sofrimento unido a Cristo pode ser redentor, como dizia Paulo em Colossenses 1:24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Deus, em sua onipotência, pode tirar um bem maior até mesmo do pior mal. O exemplo mais claro é a própria crucificação. O assassinato do Deus encarnado tornou-se o meio de redenção de toda a humanidade. Santo Agostinho afirma o seguinte: Deus não permitiria o mal, se não fosse suficientemente poderoso e bom para do próprio mal tirar um bem ainda maior. E finalmente, devemos lembrar que este mundo não é o nosso destino final. Toda lágrima será enxugada e toda dor cessará, e toda injustiça será reparada no reino de Deus. Como dito em Apocalipse 21, versículo 4. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E para finalizarmos, o sofrimento e o mal permanecem de certa forma um mistério na mente humana, mas não estamos abandonados nesse mistério. A cruz de Cristo ilumina o sentido do sofrimento e nos convida a confiar em Deus, em sua infinita sabedoria e o amor de estar conosco em cada lágrima de dor. E no final, podemos repetir como Jó: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. E como a Virgem Maria possamos dizer: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Lucas 1:38. O sofrimento pode ser um caminho para a santificação, um meio de união mais íntima com Deus, se for aceito com fé e amor.